Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Qualitours. Hoje um webinar bem diferente. Acredito que muitos dos participantes, a gente vê sempre nos nossos treinamentos. E hoje vamos falar de um tema bem diferente: veleiros, iates e catamarãs de luxo para fretamento, para charter, como a gente sempre diz desses barcos pequenos. Uma proposta bem diferente do que a gente costuma falar, né, dos cruzeiros que a gente sempre faz treinamentos. E para isso eu estou com o Alberto, o nosso novo parceiro da Savaio. Bom dia, Alberto. Buen día a todos, buenos días. Voy a intentar de hablar despacio en español, que no puedo hablar portugués, y espero que todo el mundo entendáis lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias para participar y espero que esta presentación pueda ayudar a entender el producto y a generar buen negocio. Sim, muito obrigada pela parceria. O Alberto é italiano, né? Correto. E mora entre a Itália e a Inglaterra. Né? Então ele vai contar um pouquinho para vocês, mas ele vai falar espanhol. Se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, mandem perguntas. Lembrem que esse treinamento está sendo gravado e vocês podem fazer perguntas durante o treinamento, que ao final nós vamos respondê-las. Tá bom? Então vamos começar a falar dessa maravilha que é viajar em barcos privativos. Para começar, antes da gente falar da Savaio e da proposta da empresa, eu queria falar um pouquinho para vocês das vantagens de fazer uma viagem no barco privativo, né? Por que fazer isso? Uma das coisas é a experiência intimista, é aquela coisa de você se sentir realmente no seu barco, é você ter um ambiente que você sente seu, é de fato a sua casa por uma semana. Né? Isso é muito, muito especial. Especialmente né, todos nós que vivemos em grandes cidades e temos uma vida muito corrida, isso faz toda a diferença, se sentir em casa no seu barco. Outro grande ponto é a flexibilidade. Quando a gente fala de um barco fretado, o cliente ele pode organizar como ele quiser. Claro, a única limitação é sempre a segurança é sempre o ponto alto, mas é sempre flexível. Isso desde horário de refeição, tempo que vai ficar em cada porto, quais portos parar, enfim, tem uma série de questões que podem ser personalizadas, organizadas de acordo com a expectativa daquele cliente. Então isso faz toda a diferença, né? Em alguns destinos especificamente, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas Croácia, Grécia, qual é o interesse específico desse cliente? O que ele quer? A gente consegue personalizar, montar a viagem para ele. Uma outra coisa sensacional, e pela qual eu pessoalmente sou apaixonada, é ter acesso ao mar. Você num barco desse, para e entra no mar. Né? Você tem o tempo todo o vento batendo, você tem esse acesso, essa facilidade de acesso ao mar. Isso para os apaixonados assim, uma experiência incrível, muito especial. Outra coisa muito interessante é que você tem acesso a marinas, pequenos portos e áreas onde só esse tipo de barco pode parar, em que navios e iates maiores, enfim, não podem chegar. Então, aqui, de fato, é uma proposta muito diferente de itinerário, muitas vezes. Quando a gente fala de número de hóspedes, né, que é uma pergunta que toda vez que a gente fala de barcos desse tipo, as pessoas perguntam, mas para quantos passageiros? E aqui é muito diferente quando a gente fala de navios maiores e desses barcos. A gente fala de 3 a 15 cabines, aproximadamente, isso pensando nos 3 tipos de barco que eu vou mostrar para vocês em seguida. Mas a gente fala de grupos aí de 2 a 30 passageiros. Um casal sozinho, quer fazer uma lua de mel, quer fazer uma comemoração, uma viagem, pega um barco menor, com 3 cabines, e faz uma viagem muito confortável, só o casal.
E aí até 30 passageiros, falando em iates um pouco maiores, quando a gente fala de veleiros e catamarãs, que a gente vai diferenciar para vocês em seguida, aí um pouco menos, né? Até uns 12, 14 no máximo hóspedes a bordo. Mas falou em grupo pequeno, tem que lembrar de barco privativo, dessa alternativa muito legal. Aí o que eu comentei com vocês rapidamente no slide anterior, sobre as diferenças dos barcos, né? Então, iates, veleiros e catamarãs. Os iates, eles são barcos a motor. É 100% do tempo motor. O tempo todo, qualquer deslocamento, ele vai ser feito com o motor ligado, né? Isso dá uma velocidade, muitas vezes, bem maior para o barco, então ele consegue fazer distâncias mais longas. Tem uma questão do tamanho, do estilo do barco, ele acaba tendo um conforto, muitas vezes ele pode ser bem maior, né? Os veleiros, eles, boa parte do tempo, eles vão, de fato, velejar, né? Vocês estão vendo aqui as velas. E aqui, muitas vezes, você tem, em regiões com bastante vento, às vezes você vai andar 80% do tempo. O motor ele vai ser usado realmente para manobras, para um outro dia que não teve vento, mas você, de fato, vai velejar, né? E o catamarã, que ele tem aí tem características de veleiro, mas também tem uma característica de espaço bastante diferente. Toda vez que vocês veem um barco que tem as velas, né, mas tem esse espaço aqui no meio, é um catamarã, né? Imagino que tenha gente que conheça muito bem esse tipo de barco, mas para os que não conhecem, acho importante diferenciar. O catamarã, ele é mais largo, né, do que um veleiro. Então, você acaba tendo cabines maiores, espaços um pouco mais abertos, mais confortáveis. Então, a gente sempre recomenda, isso é uma coisa que o Alberto nos passou várias vezes, que a gente recomenda para pessoas que estão fazendo isso pela primeira vez, fazer no catamarã. Correcto. Acho que são essas as principais diferenças, né? Sí, y la velocidad también, porque el velero es mucho más rápido que un catamarán, por esto que muchísima gente utiliza el velero para regata, para hacer racing, pero como un lado negativo de esto es el confort, el espacio. Y por esto que entre el velero y un catamarán, para un pasajero que no tiene experiencia, nosotros aconsejamos siempre el catamarán, por una cuestión de confort, de espacio. Ahora, si hay un pasajero que ya estuvo en un velero y quiere un velero porque es toda una forma distinta de ir en barco, hay toda una filosofía atrás. Y hay gente que pide esto porque le gusta el velero, le gusta el estilo, el velero también tiene la posición del velero es diagonal, el catamarán es plano, entonces no puede asumir este tipo no puede hacer curvas, virar, ¿no? Sí. Y de la misma forma. Entonces, pero en general, yo creo que en vuestro caso, la mayoría de vuestros pasajeros no van a tener una gran experiencia en este sector. Entonces, es importante explicar la diferencia que hay entre un velero, un catamarán y un yate, por supuesto. Sí. El yate la característica principal es el confort, el lujo y la velocidad. Sim. Uma coisa que eu acho importante dizer em português, só para, o veleiro, ele é muito mais rápido do que um catamarã. Como ele tem essa coisa dele conseguir ficar tombado, né? Ele fica, vocês veem nessa foto que ele está tombadinho aí pro lado esquerdo. Isso permite velocidade, curvas, enfim, é uma outra característica de viagem. O catamarã, ele é mais estável, mais flat e menos rápido também. O que acontece que é importante vocês saberem é o cliente que é velejador, que, por exemplo, tem um veleiro aqui na nossa costa, ele provavelmente vai querer um veleiro, porque ele vai ter essa experiência, ele já entende que as cabines são um pouco menores, mas que ele tem outros ganhos com relação ao esporte de velejar de fato. E o catamarã, para um cliente que quer ter essa experiência, sem se preocupar com a velocidade ou com, de fato, estar velejando, mas aproveitando muito o mar e o espaço, tendo um pouco mais de conforto. Otra cosa quería añadir, hay veleros de
70-80 metros. Son súper cómodos, con muchísimo espacio. Todo depende del perfil del cliente, pero podemos conseguir este tipo de un velero donde no tenemos que buscar un compromiso con el confort, pero siempre cuando el pasajero tenga este perfil. Ótimo. Okay. E aí, entrando um pouquinho, quem é esse cliente, né? Normalmente, a pessoa que quer fazer essa viagem é uma pessoa que é apaixonada pelo mar. Ela quer estar perto do mar, ela quer estar num barco, ela gosta desse ambiente, né? Muitos clientes já são amantes de barcos, têm barcos, alugam barcos aqui no Brasil. Então, muitas vezes, esse cliente ele vai buscar fretar um barco fora para isso. Outra coisa é que gente que quer tempo de qualidade com os seus companheiros de viagem, com seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, porque você passa bastante tempo junto, muito à vontade, né, criando os horários, enfim, com toda aquela flexibilidade que eu comentei. No geral, a gente muito viajada, a gente que já experimentou muitos destinos, né, já fez todos os clássicos de viagem e quer experimentar coisas novas. Muitas vezes já fez até cruzeiro, conhece a costa e quer fazer de outra forma, né? Então, no geral, a gente bastante viajada, vale oferecer também como uma ideia nova de viagem, né? Para um cliente que não pede isso, mas oferecer como uma sugestão. E é adequado para casais, para grupos de amigos, para famílias que tenham crianças ou não, e também para grupos de incentivo, né? Dependendo do tamanho do grupo, a gente pode até considerar ter mais de um barco ao mesmo tempo no lugar e fazer atividades. Então, legal pensar, lembrar disso também. Pontos muito importantes na venda, quando vocês forem oferecer isso para o cliente de vocês e conversar com o cliente sobre isso. O primeiro ponto é entender a expectativa desse cliente. O que ele espera dessa viagem, né? O que ele tem no imaginário, no sonho dele para essa viagem. Porque realmente a gente precisa entender se ele quer velejar, ou se ele quer conforto, ou se ele quer luxo, porque aí a gente vai achar o barco certo para ele, né? Outra coisa importante é saber o que ele já fez de barco. Então, ele tem um barco aqui no Brasil? Ele já alugou um barco aqui no Brasil? Ele nunca andou num barco? Ele já andou num navio, mas de grande porte? Nunca andou num barco de pequeno porte? Entender essas características vai fazer a gente oferecer para vocês o barco certo, né? A gente acertar a expectativa dele. Outra coisa importante é conhecer as preferências do cliente com relação a bebidas e comidas. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas a Savaio, ela é all inclusive, diferente da maioria das companhias que fazem esse tipo de viagem. Não é normalmente o que se faz? Um depósito de um valor, compra-se as coisas de acordo com as necessidades dos clientes e depois se faz um acerto de contas. No caso da Savaio, é all inclusive. Então, para a gente oferecer esse all inclusive e conseguir montar esse pacote para o seu cliente, a gente precisa entender qual a expectativa dele. Então, é legal, por exemplo, você quer fretar um barco? Legal. Quais são as bebidas que são mais importantes para você? O que você gostaria de ter a bordo? Vocês têm alguma restrição alimentar? Ou tem alguma coisa que você gosta muito de comer que você quer que tenha todo dia? Esse tipo de coisa é muito importante para a gente acertar o all inclusive do seu cliente, né? É diferente de um navio onde você tem um espaço para estocar as coisas enorme. Aqui a gente tem que ser muito cuidadoso, muito direto com os clientes para ter o que ele quer, o que ele espera encontrar a bordo. Detalhista, exatamente. Outra coisa importante meu cliente quer alugar um barco na Grécia, na Croácia, enfim, na Itália. A gente precisa entender o que ele quer conhecer naquela região. Porque a Savaio vai conseguir montar para nós um itinerário a partir daquele ponto de saída, mas a gente precisa saber o que aquele cliente quer conhecer. O itinerário também é flexível. Então, ele quer ir para a Croácia, mas por quê? O que é o sonho dele ver na Croácia, né? Isso é essencial, de novo, para a gente acertar
o barco, o itinerário e o all-inclusive para esse cliente. Agora o Alberto começa a contar para a gente um pouquinho da Savaio. Correcto. Y os voy a dar voy a explicar un poco la terminología también que vais a escuchar todo el tiempo. Savaio deriva o sea, hemos sacado el nombre de la empresa, pero la palabra Vaio viene es un idioma de los Maori, que es una población del Pacífico, y Vaio significa partir, salir. Las poblaciones maorí tienen una conexión súper importante, muy fuerte con la naturaleza, con el mar y con el viento. Y esta ha sido un poco nuestra inspiración y cómo ha llegado el nombre Savaio. ¿Qué es Savaio? Savaio es una empresa que organiza viajes de veleros de lujo con toda una serie de servicios all inclusive para poder llegar a una experiencia de vida. Nosotros llamamos experiencia, que por muchísimas personas va a ser una experiencia una única experiencia en la vida. Savaio organiza itinerarios totalmente flexibles, como estaba explicando Manuela, y estos itinerarios depende de la información que el pasajero os ha transmitido a vosotros, y más detalles podamos tener, mejor, para poder conseguir un itinerario que encaje perfectamente con el perfil del cliente. ¿En qué consiste la flota de Savaio? En general son catamaranes, que es un poco esta es la terminología que estáis aprendiendo, catamaranes, veleros y yates de lujo. Y estos es la flota en general que utilizamos. Hay otro tipo de barcos que no vamos ahora a entrar en los detalles, pero en futuro os explicaremos las características de estos barcos. Después, una palabra que tenéis que aprender es skipper, que sería un comandante. Siempre cada barco va a tener un comandante, una hostess o un chef, cocinero, no sé cómo queréis llamarlo. Y lo que vamos a ofrecer, o sea, el servicio básico es el barco, el comandante, la hostess, y después toda una serie de servicios adicionales ad hoc, dependiendo un poco de los requisitos del pasajero. Eu acho importante ser bastante detalhista nesse ponto. Tudo que vocês, toda vez que vocês forem contar um barco, é importante a gente entender do cliente se ele quer só o barco com skipper, e aí ele vai ter que cozinhar, enfim, organizar minimamente algumas coisas, limpar o barco. Se ele quer ter uma hostess, que é uma pessoa que vai fazer a limpeza e muitas vezes a comida. Se a pessoa quer, de repente, uma hostess e um chefe de cozinha, já com algumas questões pré-determinadas, e vários outros serviços. Eu e o Alberto, a gente conversou bastante esses dias sobre possibilidades. Então, por exemplo, vai ter crianças ou adolescentes a bordo, e a gente quer um professor de inglês enquanto está no Caribe para que eles possam aprender inglês nesse período. A gente pode conseguir isso. A gente quer um chefe de cozinha especializado em comida vegetariana. É possível. A gente quer um professor de yoga, de ginástica, uma massagista. Tudo é possível. É muito de acordo com a necessidade e com aquilo que o cliente quer. Então, lembrem que quando a gente estiver falando desse tipo de venda, a gente precisa de uma conversa extensa com o cliente, né? A gente liguem para nós, a gente vai conversar com vocês para que vocês tenham toda a segurança de conversar com o cliente, para ter todas as informações de que tipo de serviço ele precisa. Correcto. Quiero solo añadir algo. Hay muchas personas que normalmente nosotros aconsejamos el all inclusive, o sea, desayuno, comida y cena, pero hay algunos pasajeros que solo quieren desayuno y cena. Hay otros que quieren desayuno y comida, y la cena quieren flexibilidad para poder bajar, por ejemplo, en algún puerto, en alguna isla, lo que sea,
y buscar un restaurante. Este tipo de régimen se puede organizar sin ningún problema. Y estos son algunos de los detalles que tenéis que pedir al cliente al momento de la reserva. Exatamente. Então, lembrem, outro ponto importante. O cliente informa se quer pensão completa, né? Se quer as 3 refeições e snacks também durante o dia, ou se ele quer só café da manhã, se ele quer café da manhã e jantar, café da manhã e almoço, enfim, tudo isso é flexível. É possível fazer de acordo com o que o cliente quer. Normalmente durante el día siempre hay todo lo que es soft drinks, café, té, cerveza también. La mayoría de los proveedores, de los fornecedores ofrecen, hay cantidad limitada de cerveza en cada flota, en cada barco, y para el confort también de la exigencia del pasajero. Ahora, lo que me gustaría hablar un poco hablar un poco en más detalle sobre los destinos que ofrecemos. En este momento nosotros son los destinos más pedidos, más populares, son el Mediterráneo. Y cuando hablo del Mediterráneo me refiero a lugares como España, el sur de Francia, Italia, por supuesto, Croacia, Grecia, Turquía y toda una serie de otras islas que hay en Europa, como Malta, por ejemplo. Esto podría ser un destino muy interesante. Estamos abiertos a otras ideas, si hay otras requests o peticiones de los clientes, estamos abiertos y cada semana intentamos de armar un itinerario nuevo. En este momento estamos trabajando con un grupo de instructores de kitesurf y windsurf para tener un velero especializado en esto, para un grupo de personas que quieran aprender a hacer kitesurf. A lo mejor después tú lo quieres explicar en portugués, lo que es kitesurf, y entonces estamos montando ese tipo de itinerario. Después el Caribe, evidentemente, el Mediterráneo, nosotros aconsejamos de enviar gente en el Mediterráneo hasta octubre, sobre todo si es un pasajero que nunca ha viajado en un barco. Hay gente que quiere ir a Venecia, por ejemplo, en enero, en febrero. Pero para un pasajero que no tiene ese tipo de experiencia, o sea, el mar puede ser súper difícil y complicado en lo que es la temporada no adecuada. Después hay el Caribe. El Caribe, evidentemente, hay toda una serie de islas y de lugares que son adaptados 12 meses al año, aparte probablemente el periodo de los huracanes, que es un periodo que hay que evitar. Pero por el resto, por lo demás, el Caribe es un destino que se puede ofrecer siempre. Hay toda una serie de destinos exóticos que estamos añadiendo a nuestro portfolio, que son destinos como el Océano Indiano, Seychelles, Maldivas, Mauritius, La Reunión, etc. Y destinos en el Pacífico. Polinesia, por ejemplo, es un destino que, sobre todo aquí en Brasil, nos están pidiendo muchísimo ese destino. Algo que que Manuela ya ha explicado muy bien, pero que me gustaría darle un enfoque más, es la importancia que hay de hablar con vuestros clientes desde el principio para entender exactamente lo que piden, lo que quieren, cuáles son las necesidades del cliente. Aquí no estamos vendiendo un precio. Lo que estamos haciendo es estamos intentando de dar valor y vender un valor a este producto, añadir y asociar un valor al producto de Savaio. Entonces hay que entender, o sea, el cliente está buscando un producto económico o en realidad está buscando algo diferente. Esto es algo súper importante que tenéis que entender cada vez que habláis con vuestros clientes. Sim, é importante dizer que os preços eles variam bastante. A gente pode ter coisas, barcos aí que de repente a gente vai falar de 1.500 euros por pessoa para uma semana, que é um preço muito bom, e a gente pode falar de 10 mil euros por pessoa num iate luxuoso. Então, às vezes, ter uma ideia do que o cliente espera também gastar, né, de budget, também pode ajudar. Se o cliente já entende de barco, ele já sabe que tem uma diferença grande de preço de veleiro e catamarã para iate. Se ele quer um iate, ele já sabe, no geral, que ele vai gastar mais dinheiro,
né? Já tem essa expectativa. E aí a gente entender de novo com ele o que é o foco, é velejar, é conforto, é luxo, para oferecer o barco certo. Sí, o sea, el yate es como un hotel 5 estrellas o más en el mar, para que entendáis un poco la diferencia. El velero es para un pasajero que tenga más experiencia, que ya subir en un barco, entonces estás buscando otro tipo de prestaciones, y el catamarán es un poco un compromiso, yo diría, entre el coste del yate y el velero. Tenemos un compromiso de precio y confort. Sim. Aí a gente entra um pouco na frota. Estos son ejemplos este es una Lagoon 54. Vais a escuchar mucho la palabra Lagoon, porque Lagoon es una marca de catamaranes súper desarrollado. Y entonces hay Lagoon de 40 pies, 42 y para arriba. Y este es un catamarán cómodo, nuevo. Toda nuestra flota es una flota moderna, de última generación, ¿no? Y son todos, intentamos buscar catamaranes y barcos y yates del 2017 para arriba, 2017, 18, 19. Y esto por ejemplo, ahora tenemos en este momento estamos cotizando un yate del 2020 que todavía no ha salido del cantier, ¿se dice? De la fábrica, no sé cómo decirlo. Me fugiu agora. Daqui a pouco... Y nunca ha entrado en el mar, y esto completamente nuevo. Estaleiro. Entonces, esto es un poco un catamarán estándar, cómodo. Lembrem que eu comentei, quando tem esse vão aqui no meio, é catamarã. Né? Vocês percebem que ele é mais largo. Então, as cabines, elas ficam aqui, você tem mais espaço do que num veleiro. Una cosa que quería añadir, perdona, el catamarán, en todos los barcos en realidad, siempre hay toda una instalación. Los barcos que tenemos nosotros tienen equipment, no sé cómo equipamiento, que podría ser equipamiento para hacer snorkeling, para hacer scuba diving, para hacer este tipo de actividades. Muchas veces hay un surf también para que la gente pueda salir, experimentar. Hay pequeñas canoas a veces, y hay un tender. Un tender es un pequeño barco para, en muchísimas ocasiones, cuando la gente no quiere entrar en una marina, ¿recordáis? Este pequeño puerto donde normalmente los barcos se quedan, normalmente por la noche. A veces no entramos en estos puertos, entonces directamente se tira la áncora en el mar. Esto no significa que si un pasajero quiera bajar, por ejemplo, para visitar o para visitar un restaurante o para pasear, no se puede hacer. Hay un pequeño barco que se llama tender que nos permite bajar del barco e visitar. Sim, só é importante dizer que não é um tender do tamanho do tender dos navios que vocês estão acostumados. É um barquinho bem pequeno, que acompanha o barco, né, e que vai permitir o cliente desembarcar do seu catamarã, do seu veleiro, entrar nesse barquinho e chegar em terra firme. Tá? Não é o mesmo tender, né? Muitas vezes o tender é o mesmo tamanho até do catamarã e do veleiro, dependendo do navio. Hay un velero y un yate. Sí, este es un velero y un yate. Este es un velero, no es demasiado pequeño ni demasiado grande. Hemos intentado buscar algo de un tamaño normal, estándar, para que tengáis una idea. Evidentemente hay veleros y yates mucho más amplios, mucho más grandes, mucho más cómodos y mucho más caros también. Pero esto es un poco para que tengáis una idea de la tipología de flota que vais a vender. Conforto é um ponto alto. Essa coisa que o Roberto falou dos barcos serem novos, né, todos de 2017 para frente, existe flexibilidade nisso, porque se o cliente quer preço, eles podem oferecer um barco um pouco mais antigo, eles têm esse acesso, mas quando a gente fala de conforto,
de coisas modernas né, isso que vocês estão vendo nessa foto são barcos mais novos, muito confortáveis, muito luxuosos, né? Então, o conforto é certamente um ponto alto da frota da Savaio. Lo mismo es en esta foto. Esta es una foto de un cuarto, ¿no? de un yate con un compañero. Todas las cabinas, lo que quiero aclarar esto, cada cabina tiene su baño privado. Entonces no hay que compartir el baño con otras cabinas. Todo catamarán, yate o velero tiene su pequeño baño o más grande a según el tamaño del barco. Y este es un cuarto súper confortable también y parece el cuarto de un hotel casi. Después hay otro ejemplo, esto a la izquierda, esta es una cabina de un catamarán estándar para que tengáis una idea del espacio y la profundidad también de la cabina. Hay luz y esto es una cabina cómoda. Y el baño a la derecha, que es su baño privado también. Si vais a acceder a una marina, normalmente en las marinas hay toda una infraestructura, hay baños, hay restaurantes para poder comer, cenar, etc. Y cuando no vais a acceder a las marinas, todo este tipo de actividades, como poder duchar tranquilamente, lo vais a poder hacer en el baño del barco que habéis contratado. Este es un living, después hay la foto de un living de un yacht y otro cuarto, para que tengáis una idea un poco del espacio y del nivel de la calidad de cada barco. Em cada cotação, a gente vai mandar as fotos do barco em questão. Lembrem-se que nesse tipo de embarcação, não existe um padrão geral. Cada barco tem uma decoração, cada um vai ter uma característica específica. E aí essas fotos são para vocês terem uma ideia do que é oferecido. Mas sempre a gente vai mandar fotos do barco que a gente está oferecendo naquele momento. Sí, porque hasta el mismo modelo puede tener características diferentes. Entonces normalmente el modelo nunca es igual a otro. Por esto que es súper importante que tengáis a nivel visivo, que podáis ver lo que vais a contratar y lo que se va a encontrar el pasajero. Sim. E aí, falando de destinos, o Alberto mencionou alguns para a gente, mas acho que vale a gente entrar um pouquinho, falar um pouquinho de cada um deles, né? Sí, estas fotos son fotos del Mediterráneo. Creo que esta a la izquierda es Sardeña y son la experiencia que vais a tener en un barco de estos es que evidentemente nunca vais a llegar, nunca vais a tener con un gran crucero, porque son barcos pequeños que os permiten llegar en algunas bahías y muy cerca de la tierra ferma, ¿no? Que es absolutamente lo que rende este tipo de experiencia única. Muchas veces uno llega con un catamarán en una bahía como esta y no hay nadie. Directamente uno tira áncora y se puede quedar ahí a cenar y disfrutar de un atardecer, por ejemplo, o un amanecer por la mañana. Sim, isso é sensacional, né? A possibilidade de você chegar numa praia, na Sardenha, na Córcega, enfim, mesmo Croácia, Grécia, sem grandes barcos, sem muita gente. Muitas vezes você vai ter outros barcos do mesmo porte, do mesmo tamanho no local, com esse acesso direto. Então, você pode, por exemplo, ir nadando do seu barco até essa praia, né? Aproveitar essa tranquilidade toda aqui, que é muito especial. Uma coisa importante, a gente tem tido muitos pedidos de Córcega e Sardenha e não tem tantas opções de roteiro com os cruzeiros de luxo tradicionais, né? Que você já conhece, as marcas que a gente trabalha há tempos. E eles, muitas vezes, mais de um ano antes já estão lotados. Então, cliente que pedir Córcega e Sardenha, lembrem dessa opção de barco privativo, porque é realmente uma das melhores opções para visitar
e a gente consegue, exceto julho e agosto, que é mais complicado, nos outros meses a gente consegue, às vezes, com menos antecedência. Sí, los meses mejores para mí, para visitar estos destinos, son el mes de junio y septiembre también, porque hay menos, pocos turistas, menos turistas, y la calidad del mar es buena, la temperatura es súper buena, y os permite tener una experiencia única. Os aconsejamos muchísimo de combinar los dos destinos. En una semana, por ejemplo, poder hacer Costa Esmeralda, que es el norte de Cerdeña, con Córcega. Hay los fondales totalmente diferentes. En Italia, o sea, en Cerdeña, los fondales son azules, como el Caribe. Y Córcega tiene unos fondales verdes. Así que uno ve lo mejor de las dos, de los dos destinos. Y es un destino que se pueden combinar perfectamente. Sim, muitas vezes a gente já escutou falar de Costa Esmeralda, justamente por causa disso, da cor da água, que é verde, né? Então, assim, paisagens incríveis e vale muito a pena fazer um barco privativo nessa região. Esto es Croacia. En Croacia hay como más de 2000 islas y toda la costa es increíble. Hay unos fondales alucinantes en Croacia y hay una cantidad de barcos enorme en Croacia. Así que yo sé que Croacia es un destino súper popular y se ha vuelto súper trendy ofrecer ese destino. Y también lo bueno que hay una oferta de barcos de buena calidad muy amplia. Estos son los destinos, bueno, es Italia, esto es la costera amalfitana, que tenemos varios itinerarios también en esta zona, que es una zona increíble de mi país, y entonces, no, evidentemente, es un destino que queremos promocionar. São destinos bem procurados por brasileiros, né? Costa Amalfitana, toda essa costa da Itália e Croácia. Y esto es, creo que esto es Croacia otra vez. Esses muros são bem típicos, né? Sí. Aquí hablamos un poco de lo que hemos intentado de explicar antes. O sea, el servicio básico estamos hablando de barcos, veleros, yates, con una comandante, un skipper y una hostess. Y alrededor de esto hay toda una serie de lo que llamamos un servicio de concierge, o sea, un servicio personalizado, con toda una serie de servicios adicionales que podemos añadir al itinerario. El primer servicio que me sale en la cabeza son los transfers. O sea, ahí las personas llegan a un aeropuerto, en una estación, o a lo mejor se quedan en un hotel. Y Savayu puede organizar transfer del aeropuerto, de la estación, hasta la marina, para que el pasajero no tenga que preocuparse de nada. Tenemos guías locales. Por ejemplo, hay un crucero que toca Venecia y hay pasajeros que quieren bajar para visitar la ciudad. Y ahí tenemos toda una red de guías con mucha experiencia, que conocen la ciudad súper bien y que pueden ofrecer a vuestros clientes una experiencia única. Todos los servicios que Manuela explicó antes, o sea, lo podemos incluir porque hay toda una red de servicios que ya hemos contratado. Y, por ejemplo, beauty treatment o todo lo que es holística, o sea, masajistas, una beauty, que se puede quedar con el pasajero, puede subirse en el barco 2 horas o se puede quedar toda la semana entera. Todo esto depende un poco En Dubái, por ejemplo, tenemos muchos clientes que nos piden un masajista durante el viaje, toda la duración del viaje. Hemos puesto cooking classes, o sea, si uno está viajando en Italia o en Francia o en España, a lo mejor hay pasajeros que quieren experimentar la cocina local y entonces esto se puede organizar. El Private Language Tuition es un poco lo que explicó Manuel antes. Hay familias que quieren que sus hijos hablen otros idiomas y a través de nuestra red de profesores podemos tener profesores de hablo inglés, francés, español, italiano, chino, o sea, depende un poco del interés del cliente. Tenemos una relación súper estrecha con los personal trainers y con enseñantes de yoga, y esto es algo, soy consciente que no es algo habitual,
pero son experiencia única también. Uno se encuentra en una isla de repente se puede bajar y hacer su clase de yoga en un lugar único, diría. Entonces, eso son una parte de lo que llamamos nosotros productos auxiliares. Otro producto que quiero comentar son los pre and post tour, que son, nosotros podemos organizar, por ejemplo, si un cliente llega al destino unos días antes de subirse al barco, podemos organizar toda la parte de hospedaje, ¿no? en hoteles. Perfeito. Esos son un poco, quiero hacer un resumen de lo que son los puntos que hace Savallo una empresa diferente y un producto distinto de lo que ofrece la competencia. Total flexibilidad, o sea, flexibilidad en la duración del itinerario, el itinerario mismo, porque esto se puede variar siempre cuando el comandante, el skipper, sea de acuerdo. Evidentemente la dieta, el menú, todo es personalizado a segunda de la intolerancia o de lo que el cliente quiere o no quiere comer. Y otro tipo de peticiones que estamos abiertos en escuchar y acomodar al cliente en todo lo que pida. Súper importante es nuestra relación con los proveedores o fornecedores locales, y nosotros no trabajamos con agencia justamente o con broker, porque queremos cuidar del servicio y por eso tenemos una relación directa con los dueños de nuestros barcos. Tenemos a disposición una amplia flota moderna y es súper importante, o sea, trabajamos con gente altamente calificada y con mucha experiencia. Por último, es súper importante para nosotros el servicio, que al final es el servicio que rende una experiencia como esta única. Y en nuestro staff, nuestro personal es gente que ha viajado muchísimo, que tiene un conocimiento local e internacional também. É isso. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco dessa experiência sensacional. Apesar da gente ter uma costa gigante no Brasil, pouca gente ainda faz esse tipo de fretamento. A gente gostaria muito que isso aumentasse, né, bastante. Os pontos que a gente sempre fala durante os treinamentos e que aqui a gente não precisa se preocupar. Então, um dos pontos é, por exemplo, roupa a bordo, né? O cliente está na casa dele, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. O horário de jantar, a hora que ele quiser. O importante é, ele avisa a pessoa que ele contratou para fazer as refeições, a hora que ele vai querer jantar. Se ele vai querer jantar fora e não vai jantar no barco, se amanhã ele quer acordar cedo, se ele quer acordar tarde, enfim, tudo isso, flexibilidade total. Outra coisa que toda vez a gente fala, criança. Claramente a gente não tem atividades especiais para crianças aqui. Então é para aquele cliente que quer passar tempo de qualidade com seus filhos, não é aquele cliente que quer largar os filhos num kids club. Ele quer dar essa experiência, né, de velejar, de aproveitar essa experiência no mar com os filhos. Então, a criança que está acostumada a viajar também, e etc. A gente pode, inclusive, pedir para a Savallo serviços, por exemplo, de alguém para acompanhar as crianças algumas horas por dia para que os pais possam sair para jantar sem as crianças, por exemplo. Tudo é possível. E aí, novamente, tudo on request, né? De acordo com o que o cliente nos pedir, a gente vai organizar. Tem aqui algumas pessoas pedindo material para a gente divulgar, a gente vai enviar para vocês, vai passar também o site, fotos, uma versão dessa apresentação para que vocês tenham isso em mãos.
Por favor, quem tiver interesse, pedir para nossa área comercial. Vários de vocês já conhecem, a Lisbeth Chimene, que estão sempre à disposição aí para ajudar vocês. Tem uma pessoa perguntando sobre os serviços locais, e aí a gente comentou que sim, a Savaio cuida dos serviços locais, tanto guias para fazer um passeio de um dia, né, num porto de parada. Y en realidad también, o sea, tenemos una red bastante amplia, entonces cualquier tipo de servicio local, el servicio local es muy general, todo depende de lo que quieran hacer, pero son requests estos que nosotros estamos abiertos a escuchar lo que pide el cliente. Y si no tenemos un servicio que a lo mejor no tenemos, lo vamos a conseguir, lo vamos a contratar. Sim. Tem uma pergunta bem interessante aqui, se é possível embarcar num ponto e desembarcar em outro. Sim, se pode fazer. Sim, é super possível. Novamente, tudo que a gente fala de itinerário é flexível. Então, o cliente ele não precisa exatamente embarcar ou desembarcar na marina onde aquele barco fica regularmente, né? Tudo isso a gente pode fazer de acordo com a necessidade dele. Ele vai fazer uma viagem pela costa da França e ele não quer sair de Marseille ou de Nice, ele quer sair de uma cidadezinha pequena, de Eze, porque ele vai estar num hotel lá. Não tem o menor problema, é só a gente organizar isso. A gente precisa saber de vocês onde esse cliente está, onde ele quer embarcar, onde quer desembarcar e por onde ele quer passar. Então, é uma venda que tem um trabalho maior antes da venda até, né? Porque a gente precisa realmente entender para poder criar essa proposta para o cliente. É possível embarcar num lugar, desembarcar em outro, muitas vezes até embarcar num país, desembarcar no outro país. Então, isso não tem problema. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre roteiros prontos com custos. A gente não tem isso absolutamente pronto. A gente pode passar para vocês uma referência, por exemplo, de um veleiro, um catamarã e um iate no Caribe e no Mediterrâneo para dar uma ideia, mas tudo vai ser montado para o seu cliente. Hemos preparado algunos itinerarios con los precios hemos puesto a partir de, y esto es algo que vamos a pasar a Qualitour para que tengáis una idea, pero el concepto de este producto en realidad es bastante diferente, pero yo entiendo que necesitáis algo para poder empujar, para poder promocionar el producto, entonces hemos preparado algo para casi todos los destinos, para que tengáis una idea de los costes y por lo menos en línea general. Sim. E esses preços ele vai passar para nós, considerando um skipper e uma hostess que também cozinhe. Aí o que vai diferenciar? Por exemplo, esse cliente, você usa esse valor de referência, mas esse cliente ama whisky. E aí ele quer ter marcas XYZ de whisky incluído o tempo todo no barco. A gente precisa saber dessa informação e isso pode ser que aumente um pouco o preço né, para ter essas garrafas disponíveis durante uma semana o tempo todo. Mas assim, dá para ter uma ideia de grandeza de valor a partir desses roteiros que o Alberto vai passar para a gente compartilha com todos vocês. Tem bastante gente pedindo material. Acho que é uma oportunidade de mostrar para os clientes realmente uma outra forma de viajar, né? Então, contem comigo sempre, vocês já estão acostumados a ouvir minha voz aqui nos webinars, estou à disposição para a gente conversar, até para atender os clientes de vocês juntos, seja numa ligação, seja pessoalmente, para a gente conseguir conversar com esse cliente e entender o que de melhor a gente pode oferecer. Quanto mais a gente chegar na expectativa dele, mais fácil a venda sai e mais feliz ele volta com a garantia de repetir essa viagem. Então, agradeço muito a presença de todos, agradeço muito ao Alberto pela parceria também. Obrigado a vocês para invitar-nos. Um prazer. Fico muito feliz de falar de um produto tão bacana.
Eu, como muitos de vocês sabem, amo barcos pequenos e mar e acesso ao mar. Já tive uma experiência parecida com essa. Posso contar, quem tiver interesse, posso contar mais detalhadamente por telefone ou pessoalmente. E à disposição sempre para ajudá-los. Bom, a gente entende que é uma grande oportunidade e queremos que vocês divulguem para a gente começar a fazer os brasileiros fazerem esse tipo de viagem com mais frequência. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela participação, pelo tempo de vocês. Um ótimo final de semana e até o próximo webinar. Bom dia. Bom dia.